Boa noite aos nossos irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que sempre estão conosco. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina dos Espíritos, a doutrina que nos revela, consola e redime, que nos traz a luz do caminho para a nossa redenção. Hoje teremos a nossa irmã Sandra Araújo, que vai nos trazer a mensagem, a parábola dos talentos. Algo muito interessante para o nosso aprendizado, para que nos espelhemos na mensagem de Jesus. Para iniciar os trabalhos da noite, nós vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, rogando paz para a humanidade, luz, bênção para todos nós que aqui estamos, e que os mentores da Casa Espírita Caminhando para Jesus estejam, como sempre, conosco, trazendo-nos o aprendizado, o entendimento e a intuição para a nossa irmã, pela mensagem que ela nos trará. Essa será a 237ª live que nós estaremos realizando. Sandra, a palavra é sua, muita paz. Boa noite a todos, novamente, agradecendo sempre ao convite. Fazia um tempão que a gente se encontrava online, mas já fiquei contente que já voltou, né? Em breve teremos presencial. Então, eu escolhi uma parábola que eu gosto muito, que é a parábola dos talentos. Na verdade, as parábolas são belíssimas, mas é uma das parábolas, ela e do filho pródigo, que eu gosto muito. E aí a gente começa a conversar sobre esse tema que me é tão grato. Então, só lembrando que Cafarnaum era uma aldeia de pescadores, camponeses, pessoas simples, que lentamente se transformava em uma cidade esfervilhante, que passaria à posteridade como sinônimo de balbúrdia, mas ela não era assim, de desordem, que o evangelista Mateus terá a ocasião de informar que era a sua cidade. Eu acho lindo quando ele diz, sim, mas é a minha cidade. Em face de sua localização geográfica, tornara-se importante encruzilhada de caminhos. Veja como era importante a questão do Cafarnaum, entre os quais aqueles que conduziam a importante cidade de Damasco, olha Damasco, depois lá na frente, na conversão de Saulo para Paulo, passando pela Itureia, levando rumo ao mar. Com isso, muitos profissionais de diferentes países, com intercâmbio de moedas das diferentes regiões. Então, é por isso que Cafarnaum diz, era uma cidade cosmopolita do passado, era muita balbúrdia, mas, na verdade, a base dela era uma aldeia simples de pescadores e camponeses. E, é claro, minha gente, muitos aventureiros. Espalhando-se pelas margens frescas do Mar da Galileia, beneficiava-se das suas aragens agradáveis, além de um povo gentil, generoso e simples, que se contentava com os recursos de que dispunham, sem deixar-se contaminar pelas paixões pervertidas das grandes urbes, que eram trazidos por recém-chegados. Então, era um povo de índole muito pacífico, muito amoroso, e foi esse povo, minha gente, foi com esse povo que Jesus apareceu. Então, é claro que ele foi acolhido gentilmente, com muito carinho. É o que várias psicografias, como se sábado, assim, ele ia para a sinagoga, e que aí assim, é até uma crítica, a questão de ser uma sinagoga oblonga, sem vida, aquela coisa repetida, aquela coisa mecânica. Ele diz assim que antes de Jesus aparecer, sacerdotes. Mas aí, quando Jesus apareceu, quando ele se apresentava nas sinagogas, verdadeiras multidões ocorriam, ávidas de conhecimento, a fim de ouvi-lo. Então, isso já foi o primeiro diferencial. Era uma palavra, minha gente, que aquecia o coração. E isso, é claro, desde o começo, já gerou aquele sentimento mesquinho, né? Se tinha de inveja, o egoísmo chegou, o ego veio na frente, das pessoas que antes
praticamente as sinagogas eram tão esvaziadas que ali se via o ato da venda, comércio. Profetas, falava da lei de maneira inusitada, totalmente diferente do que era só lido nas escrituras, rica de poesia e beleza, que a todos fascinava, pois as velhas palavras adquiriam outro significado, emoldurando as vidas com esperança e alegria existencial. Na verdade, foi assim, uma no começo, quando ele nem começou a fazer os milagres, mas era uma pessoa totalmente diferente daquela realidade que eles tinham, é por isso que atraía. Gente simples, com característica bem humana, cheios de luz e sombra. Aí eu fico imaginando que, na verdade, o evangelho ele é feito como se fosse para aquela pessoa que está lendo, que no caso é para a gente, cheio de alegria e culpas. Eu fico imaginando, somos nós, né? Pescadores, cobradores de impostos, prostitutas, ladrões, doentes. É para isso que ele tinha vindo. E numa época que havia uma seleção, que esse tipo de pessoas, alguns, perto do átrio da sinagoga, que diria criticado pelo Cristo. Aí, trazendo para os dias de hoje, minha gente, como é que a gente critica tanto? Como é que a gente pode opinar com o nosso olhar, com o nosso ponto de vista, qualquer atitude do outro, qualquer evento que acontece? Como a gente pode opinar, né? Pensar naquela época, ninguém foi criticado por Cristo. E a gente trazendo para hoje em dia, como a gente critica tudo e a todos. Todos foram contagiados pela experiência de amor do Mestre, que via em cada um o ser divino, o Filho de Deus. Independente das circunstâncias, fizeram contato com o melhor de si. Então, Jesus trazia deles, do interno deles, o melhor. Mesmo a prostituta que se sentia aquém de qualquer direito, mesmo o ladrão, mesmo doente, olha da mulher hemorroída. Para Jesus, o melhor de si, o alto amor. E desenvolveram por meio de esforço continuado o autodomínio e a autossuperação. Então, o mais bonito de toda a trajetória de Jesus, não estou nem falando do Cristo da fé, eu estou falando do Jesus histórico mesmo. Ele fazia com que a gente despertasse o melhor de cada um de nós. Para mim, isso foi a coisa mais importante. E aí é uma das imagens que eu trago, que eu acho mais linda, que é essa de Jesus. Eu fico imaginando, sei que é uma pintura, mas eu fico imaginando como ele sentado, olhando aquela época, né? Se inspirando o tempo todo, né? Se preparando para o tempo todo estar em contato com uma realidade. Eu gosto muito de uma frase que temos hoje, é o que tem para hoje. Mais notável ser da história da humanidade, não tem outro. O Evangelho é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem conhecimento. E num período que predominava a ignorância, em forma de sombra individual e coletiva, vamos trazer para os nossos tempos, como ocorre também nos nossos dias. Jesus cindiu o lado escuro da sociedade e das criaturas. Iluminou a consciência de todos. Ele ilumina até hoje a consciência de cada um de nós, com proposta de libertação. Então, ele mostra para a gente que não adianta você parar no erro. A culpa, na verdade, a gente tem que seguir o caminho.
né? E aí é uma coisa que até hoje, quando você revê todas as parábolas, quando você vê o evangelho, mesmo sabendo que aquilo ali é uma tradução de pessoas que cada um escutou, cada um fez sua interpretação, mas ele tem que foi escolhido aqueles que eram mais parecidos, mas você nota que ele traz para a gente essa saída daquela coisa, eu errei e agora eu não tenho mais jeito. Isso nunca. Isso não significa estar com Jesus. Libertação pelo conhecimento da verdade, até hoje, né? A verdade libertará. E a integração dos postulados soberanos do amor. Ele era só amor. Ele veio com a declaração de amor. Ele trazia uma nova versão da realidade, lembra-se? Olho por olho, dente por dente. Centrada no ser imortal, procedente do mundo espiritual, e a ele envolvendo o que alterava a estrutura de justiça daquela época. Ser punitiva, destrutiva, mas educativa e reabilitadora. E aí a gente fica pensando, 2022 anos se passaram, e a gente ainda tem uma ideia, né, primitiva, que muitos têm que ser punidos e destruídos. Quantas vezes, no momento atual, e aí você escuta frases como alguns CPFs têm que ser cancelados, como servir de exemplo. Alguns CPF é uma pessoa humana, com todos os seus erros e defeitos. Como é que a gente acha que pode ser cancelados? Primitivamente, somos parecidos com aquela época, dessa misturada, dessa urbe, como se diz, Cafarnaum. O ser humano o autodefensor, sem, na verdade, conhecimento profundo do significado existencial, sem entender o valor de si mesmo. Mágoas, né? E a gente se esquece que esse ensinamento de Jesus fundamenta na evolução do self. Ele ilumina a sombra e vence a sombra. Então, na verdade, a gente fica imaginando quantos de nós a gente guarda mágoa de atos, de atitudes de outra pessoa, às vezes ligada à família, às vezes amizade, às vezes colega de profissão, e a gente lembrar que mágoas são expectativas frustradas. E aí a mágoa, ela fica como um nódulo emocional que passa a nos comandar. Eu estou ele cicla. E aí a gente até diz assim, modernamente, é como se a gente tivesse bebendo veneno e querer que o outro morra. Porque na hora que a gente guarda isso, a gente não perdoa, a gente está sempre se magoando. É o ego que está vindo de frente. É na tal modernidade que a gente chama a criança interior. Então, tem um livro muito interessante, né, que é Condomínio Espiritual, de Hermínio Miranda. Eu acho muito interessante. Então, ele diz assim, que a gente é como se fosse um prédio de apartamento. Em cada situação, sai uma pessoa, bota a cara na janela. Isso somos nós. Imagina, em longas eras, nossas personalidades. Tudo está guardadinho na memória, no nosso tronco cerebral, né? Que é a parte primitiva nossa, que é esse cérebro que se estuda reptiliano, e que é ali que estão nossas memórias. É isso que você acessa nessa coisa de hipnose, de vidas passadas, retrospectiva, mas deixa quieto. Espontaneamente, nesse condomínio, alguma situação faz com que saia na personalidade. Aí ela sai, a gente teria que se lembrar que isso é uma parte de nós mesmos, não ter raiva, ai, que vergonha, não. Trazê-la é como se você tivesse o lixo da casa para a casa, no meio da casa, de repente.
Aí você respira, recolhe, aceita que aquilo é seu, recolhe aquele lixo e devolve para o cantinho dele, para o quarto dos fundos. Mas você acolhe. Não adianta se culpar, não adianta, ai, meu Deus, que vergonha, porque um fato até simples, eu fiz um tsunami de emoção, aconteceu. De alguma coisa, aquela situação lhe trouxe uma parte sua de volta. É o condomínio espiritual. Eu acho lindo esse exemplo de Hermínio Miranda. E aí ele volta, e a próxima situação vai vir outros, e aí você vai se adaptando àquilo ali. É você vai se conhecendo. O ruim é quando o síndico de nosso condomínio é nossa criança interior, ferida, com 1000 mágoas. Se for assim, meus pais não foram assados, eu não. A hora que ela é o síndico, a nossa imaturidade, a nossa infantilidade, então, diante daquela situação, ela faz uma balbúrdia. Aí dramatiza e fica com sentimento de culpa, e, ai, meu Deus, porque eu fiz isso? E aí entra por 1000 histórias. E, na verdade, a sombra, quando a gente diz vencer a sombra, não é guerrear, não. Ela é uma parte de nós mesmos. Ela tem que ser acolhida. Ela tem que ser, como se diz, abraçada. E aí a gente tem uma frase muito interessante que eu acho linda, assim, tudo que eu rejeito, tudo que eu nego, imagine em termos de situações, de pessoas, fatos, tudo que eu excluo, não, essa pessoa tem que excluir da minha vida. Então, na verdade, eu faço sem querer, eu amplifico a ação daquela situação, daquela pessoa, eu repito. Então, na verdade, quando eu discordo de uma mente, eu estou que veio para me ensinar alguma coisa. Veja que coisa séria. Isso Jesus já falou há 2022 anos atrás. Então, na hora que eu porque isso não pode ser, porque isso está errado. Então, ele dizia assim, se Jesus é amor, ele é só amor, como é que a gente ainda não ama? Então, ele diz assim, o amor adoecido, que é o nosso amor, ele só olha para o vazio, para aquilo que lhe falta. O amor adoecido só vê o que está errado. Então, na verdade, ele simplesmente não ama. Ele é apenas ego. Ele está bem longe da questão do self, porque o self abraça, é fraternidade. Ele entende que aquele ofensor, ele entende que aquele ato que o outro fez, mesmo que foi contra você, é o momento espiritual que ele está. Se Jesus não criticava, como é que a gente pode julgar? E aí eu das lições do cotidiano. Era muito interessante. É muito interessante as parábolas. São 19 parábolas de Jerusalém ao Gólgota. Quando você arruma ela bem direitinho, Fernando, né, que ela vai-se embora, vai né? Aí você vê que são discursos para todos os períodos de desenvolvimento sociopsicológico da criatura. Ele mostrou nas 19 parábolas como a gente se desloca devagarzinho do ego, que é a nossa criança interior, nosso infantilismo, para o self. Quando o Papa Damaso solicitou a São Jerônimo, lembra-se? Mais ou menos 500, que empreendesse a grande tarefa de revisão do Novo Testamento para o latim, Roma, 283. E aí São Jerônimo, imagina aquele bando de escritos. Ele teve que se refugiar, né? Ele foi para Belém para dar prosseguimento à obra. Revendo o texto na tradução latina, comparando com o grego, ele tinha que ter um tempo para ele. E aperfeiçoando. Então, é claro que a gente tem acréscimos, a gente tem coisas que retirada, porque aquilo ali Jesus não fez. Escreve aí, Mateus, escreve aí, Marcos. Não, era como ele
era interpretado. E as comunidades depois que Jesus morreu, comunidade de João, comunidade de Mateus, na verdade, eles foram para o mundo, como Jesus tinha pedido, e aí, em saudade do época que passaram com Jesus, aí eles formaram aquelas comunidadezinhas e repassavam, né? Lembrando que Paulo nem contato direto com Jesus teve. E você vê como Paulo, nos seus escritos, as cartas de Paulo, a epístola de Paulo, é linda, né? E aí, o São Jerônimo, quando ele fez isso, com todas as críticas que mexeu aqui, mexeu ali, imagina a tradução para o aramaico, para o hebraico antigo, que não tem vogal, para o hebraico moderno, que entrou as vogais, para o latim. É claro, minha gente, que foi muito modificado, mas a essência fica. E aí foi escolhido aqueles 3 sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, né? Se lembra que eu já disse que Marcos é considerado o proto-evangelho, ao contrário, foi o de Marcos, é mais antigo. Aí Mateus tem alguma coisa de Marcos e tem uma coisa que ele interpretou. Lucas tem alguma coisa de Marcos e alguma coisa que ele entendeu. E aí, a gente, no final, ficou os 3 sinóticos, que eram os mais parecidinhos, porque a raiz dos sinóticos é Marcos. A forma de Mateus escrever e uma coisa, então, são chamados sinóticos, muito parecidinho. E aí, qual seria o quarto evangelho? O mais ou menos de todos aqueles escritos foi João, porque era uma escrita muito além do que eles esperavam. Você vê que o evangelho de João, então, na verdade, alguns dizem assim, é um evangelho totalmente diferente, quase que João não entrava, e a gente ia ficar só com o evangelho. E aí, não, vamos trazer, vamos excluídos. E mesmo aqueles, quando forem encontrados na Garramani, agora na década de 50, e que são chamados apócrifos, porque não entraram, não foram aceitos por São Jerônimo, imagina. A mensagem divina em atitudes e exemplos foram entregues ao mundo, foi. E o que não foi entregue naquela época, quando chegou agora, na década de 50, foram encontrados. E aí a gente tem muito evangelho apócrifos, são lindos. E Tiago, na origem da igreja de Jerusalém, é lindo. Tomé, na origem da igreja da Índia. Pedro e Paulo, fundadores de Antioquia e Roma. João, o Apocalipse de João, tão estudado atualmente, né? É lindo os estudos do Apocalipse de João, na origem do... Enfim, o Evangelho de nós, que não conduz somente ao exterior dos ritos ou atos de justiça. Ele não é só isso. Eu acho que ele nem é isso. É um caminho para o interior, lá onde jorram os rios de água viva. Olha a questão da samaritana. Onde os fluxos e refluxos da vida e do sopro nos sustentam e nos carregam. Então, se a gente olhar com esse olhar que a gente precisa, o olhar interior para o Evangelho de Jesus, a gente nem precisa ler mais nada. Essa tal modernidade fica tão supérflua diante de mensagens tão importantes. Já imaginou uma mensagem naquela época escrita de uma maneira que, se a gente conseguir penetrar, você sai, é como casca de cebola, tirando essas camadas que a gente adquiriu e milênios, e finalmente a gente traz tanta leitura diferente, né? É como diz, mesmo que a gente não tenha sido nessa era, mas a gente faz parte da que a gente chama da geração do neon, palco, geração do espetáculo. Parcialidade e, infelizmente, objetificação. Somos tratados como mercadoria. Se você tem muito acessos no YouTube, se você tem... Então, como mercadorias, a gente pode ser deletado, pode ser descartado. Como mercadoria, eu posso ter relação de amizade, de amor, até com o filho. Mas como a gente está numa geração de objetificação, até um filho
eu posso descartar. É incrível essa tal de modernidade. A parábola dos talentos é um convite para avançar. Qual semente vivencia as etapas de germinação, crescimento, floração, frutificação? Isso, para mim, é a parábola de talentos. A cada etapa, uma necessidade, uma potencialidade. A cada um, de acordo com o seu nível de oportunidade e consciência. Não existe aquele está com mais, aquele está com menos. Não. Cada um está no processo que precisa para desenvolvimento. Só lembrando, né? Mateus 25, 14 a 30. Porque assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1. Cada um de acordo com a sua capacidade de viagem. O que recebeu para negociar e ganhou mais 5. O que ganhar 2, ganhou mais 2. E aquele que receberá 1, abriu uma cova no chão e enterrou. Ao voltar, o Senhor foi ajustar as contas e chamou-os. E alegrou-se com o primeiro e segundo servo, chamando-os de servo bom e fiel. Mas ao saber que o terceiro servo enterrou o talento, o chamou de servo mau e preguiçoso. E tirou-lhe o talento e deu ao que tinha 10. Porque todo o que tem dá-se-lhe-á e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Não é forte essa parábola, porque lembrar que naquela época não tinha muita coisa, a língua não era tão rebuscada como hoje em dia. E aí você diz, meu Deus, Jesus dizendo uma parábola dessa, mas você tem que ler, tem que digerir, tem que entender, lembrar das traduções que foram feitas, sabe-se lá se foi dito mesmo isso, mas vamos dizer o contexto. E aí a gente tira dessa forma diferente, que às vezes a gente diz, mas Jesus disse isso, as palavras-chave que é dons, oportunidade, trabalho, escolha, omissão, que é o desperdício, medo. A distribuição de talentos em quantidades desiguais. Ao contrário do que se possa parecer, nada tem de arbitrário, nada tem de injusta, e baseia-se na capacidade de cada um, adquirida antes da encarnação e em outras jornadas evolutivas. Então, a gente está sempre em progresso. A gente não retrocede. A gente pode até estacionar, voltar naquele mesmo primitivismo, mas retroceder, não. A gente pode estacionar. É isso que as interpretações do Espiritismo, que a gente está tão adaptado, nos ensina. Os servos que fizeram que os talentos se multiplicassem representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, se vier fortuna, a cultura, se vier a cultura, o poder, que eu acho que é o mais difícil talento, se vier o poder, a saúde, ou qualquer dons, minha gente, que foram aquinhoados. Todos nós temos a nossa missão a cumprir. Não tem missão pequena, não tem missão grande. É o caminho que a gente tem que seguir. É como diz assim uma frase muito linda. Se liga na missão. Ai, caí, levei topada, cansei, estou triste, senta um pouquinho no caminho. Levanta, se liga na missão. Não é Deus quem retira aquele que havia recebido pouco, não é. É o próprio espírito, que é pródigo e negligente, não sabe conservar o que tem.
e aumentar na fecundidade o óvulo que lhe caiu no coração. Ah, eu tenho pouco, vou guardar, eu tenho pouco, não posso dar para o outro, eu mal tenho o que comer, como é que eu vou fazer a campanha do quilo, como é que eu vou sair de casa para ajudar o outro? Hoje eu estou com dor de cabeça, vou sair para ir para aquele asilo. Nós temos capacidade de retornar ao caminho da missão, é só querer. Por mais sombria que seja a estrada a que foste conduzido, que é lógico que a gente tem estradas muito sombrias, a gente vê a história aí, pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem. Porque o medo não se viu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Quando ele disse, não, eu escondi o talento porque eu com medo, sei que o Senhor trabalha muito, não. O medo não serve como justificativa. O medo trava. O medo é simplesmente você se esconder atrás de um para ficar ali estacionado. Qual de nós recebe na herança congênita do pretérito as possibilidades de serviço que nos caracterizam as tendências do mundo, de acordo com os méritos e as necessidades que apresentemos. Melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Temos que, todo dia, melhorar um pouquinho. Temos que sair de cada reencarnação um pouquinho melhor do que a gente entrou. Essa é a nossa missão. Passa os rios dos dons divinos em que todos os continentes da vida, contudo, cada ser lhe recolhe as águas, segundo o recipiente de que se faz portador. Acho essa frase linda. Cada um vai chegar no rio da vida e vai recolher tanta quantidade como a qualidade da água que nosso recipiente tem a capacidade de portar. O servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso. Quantos de nós vivemos no medo? No medo da vida, medo de viver. Aí dizem, se a gente tem medo de viver, tem medo de morrer. Ou o contrário, se você tem medo de morrer é porque não viveu. Contar apenas de um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quantos de nós fazemos isso? Ah, eu só tenho essa, não vou deixar para mim, para não desgastar. A improdutividade na alma humana é a omissão. É um desperdício de todo investimento que Deus fez nele. É um desperdício. Em vez de olhar para si, quantos de nós a gente se compara com o outro, que está melhor, está fazendo isso, está fazendo aquilo, politicamente incorreto. Não. Tem que ter a sua estrada para seguir. Assumir quando a gente olha para os outros, a gente assume esse comportamento infantil. Então, o síndico de nosso condomínio é a nossa criança interior. E se esqueceu que seu potencial deveria ter se movimentado. Então, a gente se lembra de Paulo, quando dizia, amor é o amor em movimento. O amor tem que estar em movimento. Não, mas às vezes a gente... Eu estou tão direitinho, eu criei minha família. Comparando com alguém que está trucidando os filhos, maltratando os filhos, ou coisa pior, né? Não, aí realmente você está melhor, mas a sua missão não é só os seus. Não é uma grande família. Eu não mato nenhuma muriçoca, eu não mato nenhuma barata, eu cuido da minha família, né? A galinha e os pintinhos. Para a missão, você estacionou. Você vinha, está ótimo, continue. Agora, a sua missão não é só os seus. Então, quando a gente só olha, como a gente diz, para o umbigo, a gente estacionou. Eu já estou pronta para, como se não preciso fazer mais nada. E como precisa. A família é só o primeiro passo, que na hora que você aprende a
cuidar da família da maneira que ela veio, com todas as suas falhas, com todos os indivíduos que às vezes você diz, vixe Maria, isso nem parece que é sangue do sangue. Ali é uma forma de você fazer o treinamento para o mundo. Então, a família realmente é o mais importante é a sua família, mas é um treinamento para o mundo. Se você consegue acolher qualquer um da família, sem críticas, aí sim, você segue. E a família é só um treino. Não importa o que a gente tenha, não é o quanto, e sim a disposição de não ser ocioso, disposição para a lei do trabalho. A nossa tarefa é servir. A nossa disposição pessoal. Eu vim para servir. Quem é que dizia isso? Jesus. Por que a gente acha que veio só para usufruir? Uma frase muito interessante que o pessoal consumir ou comungar. Veja que coisa forte. Nesse momento, você é uma pessoa que já entendeu que você veio só para consumir? Ou você já percebeu que você está pronta para comungar, para a verdadeira comunhão? Mais do que receber a hóstia, a comunhão com tudo e todos. Eu acho linda essa frase. Consumir ou comungar. Ou a gente é o simbolismo da nossa era, que é a largata. Consumo. Ainda bem que chega um momento que ela entra no casulo, então eu acho que está mais do que na conta da gente entrar no casulo para finalmente se transformar na borboleta. A grande metamorfose. Lembrar que a borboleta era o símbolo no ano 1, né? Então, não tinha nome cristiano, século III, então era as pessoas do caminho. As pessoas do caminho da borboleta. Porque borboleta, no século I, era o símbolo da ressurreição. Então, não está na hora da gente sair da sociedade largata de consumo, entrar no nosso casulo e fazer a verdadeira metamorfose. Eu acho lindo esse simbólico. Para superar o medo, com certeza. A gente tem que trabalhar. Medo de servir, medo de fazer amigos, de desapontar, sofrer, da incompreensão, da dor, e alcança o fim do corpo sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. Eita, como a gente ainda falta tanto. As lições a gente já sabe de cor. Só nos resta fazer. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões de inutilidade e preguiça. Depois de tantos milênios, a gente ainda fica ligado à inutilidade e preguiça. Impressionante. Existindo ainda a questão do medo, omissão, como forma de violência. Se você tem medo, a violência, um animal que está com medo acuado é muito mais violento, né? Mas um animal, teoricamente, é uma inteligência fragmentada. Mas a gente não é uma inteligência fragmentada. Como um bem que não foi feito, e se não escolhermos, a vida escolhe por nós. E não tem direito a nenhum planejamento. Não é só aquelas encarnações compulsórias, não. Se a gente não escolhe, né, a vida escolhe por a gente. E esse talento é retirado, muitas vezes, como forma de acordar. Então, quantos talentos são retirados? No mundo, nesse século doentio, quantas doenças chegam
Quantas doenças chegam à cura? E quantas doenças é, é retornar à missão. Ficou ali na estrada, iu, ai, ai, ai. Finalmente ela cicatrizou e a gente tem que botar o pé na caminhada. Se a gente dizer, eita, eu não vou andar mais, não, porque depois dessa topada, se eu levar outra, é a recidiva. A missão. E atualmente, como a gente ainda está nessa transição, que vai demorar, a forma de a gente acordar ainda são nas nossas doenças. Muitas doenças da alma. O olhar, e aí a gente, para isso, a gente tem que olhar diferente, né? A gente aceitar nossas dores como um progresso, eita, falta muito ainda. A gente entende, a gente lê cada coisa linda, mas aí assimilar, passar da pele, é mais difícil. A gente tem que ter aquele olhar de Cristo. Eu fico imaginando como era o olhar dele. O olhar samaritano, o olhar de Francisco e dos outros. O olhar de uma pessoa muito... Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, que nome pomposo, missionária do amor, uma samaritana comprometida com a vida. Nós a conhecemos como Irmã Dulce dos pobres. Veja o olhar de Irmã Dulce, é muito linda. O olhar da indiferença gera ameaças da vida, aquilo é um objeto. Pode ser descartável, pode ser atropelado, pode ser de mapa, pode ser retirado do CPF, veja, pois é um olhar que abandona a vida das pessoas. Lembrar perde nessa missão, na missão dele, todos perdem também. Isso é uma teia. Esse olhar de indiferença com a vida é que destrói a natureza. O que fizemos nos últimos 200 mil anos? Só destruímos. Porque hoje em dia os grandes fortunas, com a percentagem bem pouquinho de gente, estão fazendo implementos para mudar de planeta. Investimento em foguete, investimento em... Parece coisa de ficção, né? Em estações fora da Terra. Quer dizer, destrói com a agropecuária, negócio, com as indústrias da Terra. Vou deixar nada. Isso é um olhar indiferente para si mesmo, para os seus. Devemos ter bem claro que assumir o olhar solidário, capaz de cuidar, quem cuida, não destrói a natureza, porque a natureza está dentro e fora, com um modo de ser no mundo, pois nos permite ir além do egoísmo, além da indiferença, que isso é que sim, são os grandes males da humanidade, não é obsessão, não. O obsessor só chega para a gente se a gente está na mesma sintonia dele. Como um plug de uma tomada, a gente tem que jogar energia naquele pluguezinho para ele se acoplar. E o nosso grande circuito interno, ele é ainda ligado ao egoísmo e indiferença. Por isso a gente é capaz de atropelar uma pessoa fisicamente ou moralmente. O cuidado leveza diante de um mundo e de todas as formas de vida, gerando um novo laço de amor entre nós. E com essa imagem desse fio que tece nossos laços na trajetória humana, relembro um belo poema de Cora Coralina. Só vou relembrar que Manduce gostava muito. Eu digo, tinha que ser. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos faz sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser o colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia. Só isso. Nada material, não. O olhar que acaricia, o desejo que sacia, o amor que promove. Isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido na vida.
Veja que coisa linda. Tinha que ser Cora Coralina e a irmã Dulce adorava. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto ela durar. E aí, a gente finalizando, é necessário passar por todas essas experiências, experimentar dificuldades, acertos, sofrer perseguições e entender que tudo do processo evolutivo. Sabemos que são uma bússola para nossas vidas. A pedagogia de Jesus se baseava em aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. Quem lembra isso na atualidade? Paulo Freire. Ai, você lê Paulo Freire, eu digo, eita, como ele resgatou. Jesus, mas se lembra atualmente de Paulo Freire. A sua maior preocupação era a autoiluminação daqueles que o buscavam. A sua mensagem era fundamentada no conhecimento que liberta, mas nunca tomou o fardo das aflições de ninguém. Ao contrário, ele ensinava a cada um como carregar a sua cruz, conforme ele mesmo faria, carregando a e conforme nos prometeu, e realmente ele enviou posteriormente os seus mensageiros, a fim de que nos desperte a consciência e repitam as suas lições, porque toda aprendizagem, minha gente, exige exercício, repetência, de forma que se fixe por definitivo nos painéis da memória, transformando-se em conduta salutar. Por isso que hoje em dia a gente não estuda mais patogênese, é a salutogênese, tirar de dentro de cada um de nós aquilo que nos cura, que cada um sabe como se curar. Em resumo de tudo, Jesus, aí eu digo caridade. Isso é caridade. E aí vem a gente no Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Acabou-se. Mais nada. E Jesus nos disse também que não basta tolerar e até mesmo perdoar o mal que nos é dirigido. Eita, aí vem a responsabilidade. É preciso auxiliar aquele que derrapou na insensatez e gerou a situação infeliz. A verdadeira caridade consiste em entender que cada palavra da oração do Pai Nosso está nos remetendo ao encontro íntimo com Ele, que Ele realmente permanece entre nós. Tudo passa. E que são lições repetidas e que merecem ser aprendidas novamente, porque em algum momento nos esquecemos do que nos comprometemos, quando aceitamos a bênção da reencarnação. Vigie seus pensamentos e eles se tornarão palavras. Eu acho lindo isso. Vigie suas palavras e elas se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos e eles se tornarão seu caráter. Vigie seus caráteres, porque será o seu destino. Que assim seja. Muita paz. E agora eu devolvo a palavra para irmão Luiz, e agradecendo mais uma vez pelo convite. Obrigado, Sandra. Sempre bem-vinda. Sentimos a sua ausência por esse período, mas você voltou ao lar do Caminhando para Ao Jesus. lar, como Mas filho pródigo. Pois é, estamos muito felizes pela sua presença, pela sua explanação, e para que nós despertemos que temos uma missão a cumprir. Os nossos talentos são para ser desenvolvidos, serem exaltados para a glória do Pai. Nossas obras vai ser para a glória dele. É o Pai que quer ver o Filho progredir. Então, não podemos ficar na acomodação, no receio, entendeu? Temos que enfrentar os desafios. Eu sempre digo que nós não temos problemas, temos desafios. Porque o desafio nos impele a vencer. O problema já estaremos por baixo deles, né? Mas é enriquecedor tudo que você nos trouxe, é bom a gente se relembrar tudo isso,
que fortalece a nossa vontade, a nossa fé de prosseguir, que é o caminho de todos, que é a redenção, né? Mas eu te agradeço mais uma vez, em nome do Caminhando para Jesus, e pediria que você fizesse a nossa prece de encerramento. Agradecendo mais uma tarefa cumprida, né? E agradecendo a Deus sempre, a nosso irmão maior da espiritualidade, que é Jesus, né? Que ele realmente está sempre do lado da gente, e todos os que eles mandaram para continuar a relembrar, a gente precisa sempre de relembrar do que a gente precisa, né? É a lição que a gente precisa estar sempre relembrando, e aí trazendo a oração, que eu acho que ela que é mais religa com a espiritualidade superior, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Muita luz para todos. E, novamente, agradecido pelo convite, irmão Luiz, para encerrar esse momento de hoje. Obrigado, Sandra. Sempre bem-vinda, retorne sempre para nós. E uma boa noite a todos os irmãos, os internautas que nos assistiram. Muita paz para todos. Muita paz. Que assim seja. Que seja.